estamos de volta com mais um Nutrição Sem Filtro e um novo episódio. Quem acompanha Nutrição Sem Filtro já sabe que quando a gente fala de saúde, tudo começa e termina no intestino. E é aqui que nasce energia, imunidade, humor, inflamação e até estética. Hoje vamos desmontar mitos e mostrar por que o intestino é tudo. E claro, eu estou com eles, dois profissionais que vivem isso na prática e na ciência. Quero que eles se apresentem. Dr. Renato Cipli e doutora Jaqueline Tedin. Olá! Olha, para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Tedin, mais conhecida como a Nutri que Desinflama. Sou especialista em obesidade e emagrecimento, doenças autoimunes e inflamatórias. E já atuo, já faz um tempinho, são mais de 15 anos atendendo em consultório. E o tema de hoje eu adoro, tá? Porque faz total diferença com doenças autoimunes e inflamatórias. E também a gente tem um segredo, né, Renato? Renato vai se apresentar aqui. A gente é modulador intestinal, inclusive da mesma turma, né, Renato? Da mesma turma, 2021. Isso aí. Então agora é com você. Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Cipli, sou nutricionista já há 21 anos, bastante tempo, né? Então, se for contar desde a época de faculdade, eu comecei no século passado ainda, no estudo da nutrição. Mas tá super bem, Renato. Poder da nutrição. Né? Vocês não sabem como ele tá bem, gente. Eu sei a idade. Muito bem. Então, assim, meu foco maior é nutrição esportiva, mas também atendo obesidade, qualquer tipo de patologia, autoimunes, tudo isso, né? Mas o foco maior, especialização em nutrição funcional e nutrição esportiva. E eu sou a Jéssica, mais conhecida como a Jéssica da Manipulab, visitadora, né, propagandista médica, e me apaixonei pela nutrição visitando eles, que é claro, estão aqui para me ensinar todos os dias. E o intestino está realmente doente ou é falta de diagnóstico? Bora começar? Vamos lá. O que desregula mais, estresse ou comida? Olha, na verdade, o estresse realmente é um fator que vai causar uma inflamação intestinal, tá? Mas a comida, ao meu ver, né, ao ver da nutrição, é o que mais desregula. Porque se o intestino está inflamado por conta da alimentação inadequada, por causa de uma dieta desequilibrada, um padrão alimentar errado, isso vai causar uma inflamação intestinal. E essa inflamação intestinal também vai causar estresse, ansiedade. Então, é uma via de mão dupla, tá? O intestino inflamado vai causar estresse e ansiedade, e o contrário também acontece. O estresse, o nervosismo, a ansiedade também causa uma disfunção intestinal, tá? Então, é uma via de mão dupla que os dois vão interagir no outro. E também, né, Renato, se a gente for parar para pensar que hoje todos nós estamos num ambiente estressante e que a gente tem que coordenar isso, sem e dúvida. a gente não tem como fugir, qual é a nossa grande alternativa para melhorar a saúde intestinal? O que a gente põe no prato, né? É o que a gente come, certamente que a gente come. E o que indicar primeiro para quem chega sofrendo com crises intestinais, dores abdominais? O que a gente indica para essas pessoas? Já que começar com isso? Então, olha só, vamos pensar aqui. O que é o intestino? Primeiro ponto, né? A gente precisa entender quais são as funções básicas de um intestino para a gente pensar assim, o que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai diagnosticar, como dentro da nutrição, eu, o Renato, a gente pode ajudar pessoas que têm problemas intestinais, desde uma constipação a uma síndrome do intestino irritável, desde uma doença de Crohn. O que a gente precisa entender? Bem, as funções do nosso intestino. O intestino tem várias funções básicas, são imunidade, ele é uma barreira de imunidade, então, quando você come alguma coisa aí, ó, botei na boca, tô mastigando, entrou no seu corpo? Não entrou não, meu amor. Ainda não entrou, porque você vai mastigar, vai passar pelo seu esôfago aqui, ó, e vai chegar no seu estômago e lá no intestino. É o intestino que vai selecionar se entra para sua corrente sanguínea ou não, certo? Então, a gente precisa entender esse primeiro ponto. O segundo ponto é que o nosso intestino, ele vai absorver os nossos nutrientes. Então, tem uma frase que se diz assim, você é aquilo que você come. Errado. Porque às vezes você está comendo, mas não está absorvendo. Você é aquilo que você come, você é aquilo que você absorve. E aí, como é que está seu intestino? Então, se a gente entende que duas funções importantes do nosso intestino é barreira imunológica. Então, ele te protege de coisas que não deveriam estar entrando no seu corpo ali. E você entende que é absorção? O que é um intestino inflamado? Pensa aí. A gente tem uma barreira. Então, nosso intestino é para ele estar fechadinho, para entrar só o que está lá dentro, né? Só entrar o que ele selecionar.
Quando a gente começa a ter um intestino inflamado, ele tem buracos. Permeável, né? O que é uma permeável? É uma peneira. Vai passando ali tudo o que é para passar e o que não é para passar, certo? E aí eu faço resposta inflamatória, eu ativo o sistema imune. E com essa permeabilidade que está ali instaurada, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma mudança de microbiota. Por quê? Porque no seu intestino vivem vários micro-organismos, bons, ruins, certo? E essa microbiota, ela precisa estar em equilíbrio. Então, pensa bem, esse intestino tá furado, tá gotejante, tá entrando qualquer coisa ali dentro. E a gente tem uma microbiota ali que não está adequada, a gente tem N problemas, certo? Então, o primeiro passo para a gente começar a corrigir uma saúde intestinal é descobrir quais são os seus problemas. É uma disbiose? É uma SIMBO? É uma SINFO? É um intestino permeável? É uma doença de Crohn? É uma síndrome do intestino irritável? É uma constipação crônica? É uma sensibilidade alimentar? Então, assim, não tem como a gente virar e te puxar o gatilho e falar, faz isso. Porque são vários N's. Sim. Inclusive, na modulação intestinal, existe um protocolo chamado protocolo dos 6 R's, né? E o que são os 6 R's? Primeiro, a gente tem que retirar o que faz mal àquela pessoa. Então, qualquer alimento que pode ser tóxico para aquela pessoa, um alimento alergênico, potencialmente alergênico, que causa alguma inflamação intestinal, a gente tem que retirar aquilo, tem que pesquisar e retirar. Aí, nesse caso, a gente pode retirar o açúcar, deve retirar o álcool, tá? Muitas vezes o glúten, lactose ou até os laticínios no geral. Depois a gente tem que reparar esse epitélio intestinal. E para essa reparação, a gente pode usar alguns suplementos como glutamina, algumas vitaminas do complexo B, o ômega 3. Depois a gente tem que restabelecer, né? O terceiro R, restabelecer as funções desse intestino para que ele consiga ter uma absorção melhor, uma melhor absortiva, que ele consiga produzir também as enzimas digestivas. E depois disso a gente pode reinocular. Reinocular o quê? Boas bactérias. Como ela falou, a gente tem no nosso intestino bactérias boas e bactérias ruins. E se houver um desequilíbrio nessa população, ter mais bactérias ruins do que bactérias boas, então a gente tem que reinocular bactérias boas, que são os probióticos, tá? Para fazer uma repovoação desse intestino de boas bactérias. Aí depois disso a gente pode reavaliar ainda se está tudo sendo bem feito, né? E seguir o protocolo, porque nessa reavaliação a gente vai ver o que resolveu com esse paciente. Tirar o glúten resolveu? Será que a gente pode reintroduzir? Tirar os laticínios, a lactose resolveu? A gente pode reintroduzir? Então a gente tem que fazer uma reavaliação também. Mas inicialmente, retirar o que faz mal, reparar esse intestino e posteriormente repovoar também esse intestino. E eu gosto sempre de explicar o que o Renato colocou aqui, é o que a gente faz na prática. E muitas vezes, quando eu recebo o paciente no consultório, ele chega assim para mim, mas já que eu já tirei o glúten, eu já tirei a lactose e o meu intestino não funcionou. É porque tem que se fazer esse mecanismo que o Renato mencionou. A gente retira, mas recupera. Pensa aí na sua casa, você tem uma parede feia, tá infiltrada, tá mofada, certo? E aí você quer deixar essa parede bonita. Aí o que você faz? Você vai lá e fecha o registro. Só o hábito de você fechar o registro vai fazer com que não tenha mais infiltração. Mas a parede ficou bonita? Não. Você vai ter que tirar a infiltração, vai ter que raspar, vai ter que colocar massa, vai ter que pintar, vai ter que comprar um quadro bonito. E é assim com a mesma coisa com o intestino. Não é só retirar, não é só parar de comer determinados alimentos. A gente tem que fazer todos esses reparos para que o seu intestino, de fato, seja corrigido. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, fibra e probiótico, o que resolve mais nesses casos, de todos os casos que vocês citaram? Então, as fibras são importantíssimas para promover uma saúde intestinal melhor, tá? Então a gente tem que trocar esse padrão alimentar da pessoa. Às vezes a pessoa tá com o intestino ruim, por quê? Porque ela não come fibra nenhuma. Muitas vezes ela toma muito pouca água também. Então, assim, inicialmente, a gente tem que introduzir, sim, nesse paciente um consumo de fibras, né? Incentivar e aumentar esse consumo de fibras do paciente. Vai fazer uma grande diferença. Porém, os probióticos são importantíssimos também, porque se essa pessoa tinha um padrão alimentar ruim, possivelmente as bactérias intestinais dela atual são bactérias ruins. Tá? E cada um tem um papel. A fibra vai fazer o bolo fecal, Exato. né? Vai fazer o volume do bolo fecal, vai fazer a fermentação. O probiótico, ele vai fazer o estímulo do seu corpo a produzir os seus próprios probióticos, a sua microbiota. Então, quando a gente fala de fibra, a gente fala de volume fecal e alimento para esses probióticos, para fermentação. Quando a gente fala do probiótico, a gente fala de estímulo para a função de melhoria dessa microbiota, que pode ter uma disbiose ou pode ter outra coisa ali envolvida.
Isso. E o interessante é o seguinte, né, que a gente fala de bactérias boas e ruins. Os probióticos são bactérias boas. E eles escolhem bem seus alimentos, né? Então, as bactérias boas gostam de fibras, principalmente alimentos saudáveis. Enquanto as bactérias ruins, que são patogênicas pra gente, fazem mal, elas gostam de quê? De açúcar, de muita farinha, de ultraprocessados. Então, o que a gente come, a gente vai estar alimentando no nosso corpo bactérias ruins ou bactérias boas. E a gente consegue citar para o pessoal de casa 2 fibras boas que ajudariam a quem tem esse problema de ir ao banheiro, esses problemas que vocês citaram? Então, olha, a gente tem 2 tipos de fibras, solúveis e insolúveis, né? As solúveis são as fibras fermentáveis, né? Então, quando a gente vai fazer esse estímulo de microbiota. Insolúvel, a gente vai estar trabalhando mais o volume fecal. Aí depende. Depende do que... A nutrição é muito isso, sabe? E às vezes é chato quando a gente vai dar uma entrevista, porque as pessoas falam assim, a gente não quer revelar o ouro, né? Mas não é, porque a nutrição é aquela palavra assim, depende. Às vezes eu vou pegar um paciente que eu vou falar com ele e vou botar aqui, por exemplo, um psyllium. Né? E divide muitas opiniões, porque eu estudando, eu vejo pessoas falando que faz bem e pessoas falando que não faz. Por exemplo, a emagrecer, dizem que é muito bom porque ele promove saciedade. Perfeito? Sim. Mas já dizem que não é bom pro intestino. Então, cada caso é um caso. E Cada precisa caso é um ser caso, personalizado de acordo com um profissional, no caso eles, que você vai visitar. Porque, por exemplo, se você pega uma constipação crônica, a gente vai colocar mais insolúvel com água. Com água. Se você pega um paciente diarreico com sensibilidade alimentar, você vai fazer o processo contrário, você vai botar solúvel. Então, assim, não tem uma regra geral, ó, pra todo mundo, tá. Seria até bom, né? Ia ter um livro. Não existe protocolo geral. Não existiria nutricionista. Cada paciente é um tratamento diferente, né? Ia ser muito fácil ser nutricionista, Ia ser muito né? fácil. Aí tem gente que já tô nesse emprego, né? Eu ia pensar, gente, fazer o curso de modulação pra quê? Aí as pessoas vão no chat GPT, né? Lá em casa tá muito na moda isso. Colocam lá, aí eu falo, gente, então não precisa mais de médico nem nutricionista, não né? é pra Vocês todo estão mundo se isso. consultando pelo chat GPT. É um protocolo geral, é um específico para cada pessoa, né? E, então tá, eu tenho outra pergunta pra vocês também, que é a minha dúvida. Café ou leite? Quem atrapalha mais? Bom, a questão do leite é muito complexa. Realmente, muita gente vai ter uma intolerância à lactose, para começar, e muitas vezes também uma sensibilidade ou alergia à proteína do leite. Então, vai naquele caso também, depende muito da pessoa. Se a pessoa não tem nenhuma intolerância à lactose e ela não se sente mal no consumo de laticínios, tá? Se ela pode tomar o leite, não tem nenhum sintoma, nem sinal clínico em relação àquilo, a pessoa pode continuar tomando leite. Tem que estudar também a quantidade, né? Às vezes, a quantidade que faz a diferença, muitas vezes. E em relação ao café, para uma pessoa saudável também, o café talvez não faça mal nenhum, tá? Depende da quantidade também. O café em excesso, a gente sabe que pode ser um estimulante do sistema gastrointestinal, tá? E isso pode inflamar um pouquinho o intestino, sim. Mas para uma pessoa saudável, que toma níveis adequados de café sem excesso, não vai fazer mal nenhum. Então, a gente tem que estudar caso a caso qual a situação da pessoa. Engraçado, pra mim, o café funciona igual um reloginho. Se eu tomar ele de manhã em jejum, É porque eu ele vou ao faz um banheiro. estímulo. É um Ele estímulo faz estímulo de peristalse. peristalse. De peristalse. Ele promove Acelera a motilidade intestinal. Exatamente. A caseína, que é a proteína do leite, ela é uma proteína pesada para o intestino, né? Então, lembra que eu falei? Lá no intestino acontece parte da digestão e absorção. Então, se você está com o intestino inflamado, com uma permeabilidade intestinal, com uma microbiota desequilibrada, essa proteína é uma proteína mais pesada. E fora que, se você é um paciente autoimune, tem doenças inflamatórias, e sim, o leite pode ser aquele alimento que não é o melhor para você. Então, a gente sempre fala assim, o que é o alimento melhor? Se eu posso colocar a melhor opção, por que eu vou colocar a opção mais ou menos? Né? Então, esse é um caso de você olhar caso a caso de novo. Mas, sim, de fato, a gente está falando de uma proteína pesada, assim como o glúten, que é uma proteína pesada. A gente tem proteínas pesadas para o intestino. Então, assim, você tá ok? Você tá bem? Ótimo. Agora, se você tem uma síndrome do intestino irritável, uma doença de Crohn ou qualquer outro tipo de doença intestinal, pode ser que essas proteínas, que são de mais difícil digestão, elas causem desconforto. E outra coisa que eu acho muito legal falar, já que o Renato falou aqui de intolerância à lactose, que é uma das coisas que hoje a gente pega muito no consultório, a gente precisa lembrar que existem intolerâncias que são transitórias, tá?
Então, por exemplo, hoje uma das maiores deficiências que a gente tem no consultório é a deficiência de B12. Quando o paciente tem baixa de B12, ele produz menos lactase e você provavelmente pode ter uma intolerância à lactose transitária. Quando a gente repõe essa B12, o seu corpo volta a produzir a lactase. Não é todos os casos, mas muitos casos. Então, por isso que é sempre bom avaliar micronutrientes. Eu vou fazer 3 perguntas para cada um para as suas especialidades, porque eu achei interessante. São algumas perguntas também que o pessoal de casa às vezes tem dúvidas. Sim. Eu li em casa e li lá na farmácia, as pessoas não sabem o que é uma microbiota. Eu queria que você explicasse, doutora, o que isso significa dentro dessa parte intestinal. Então, microbiota intestinal, né? A gente já até colocou aqui. Você tem que imaginar que no seu intestino tem uma galera lá vivendo, tá? Não é só... a gente tem ali microbiota benéfica, certo? Que são micro-organismos realmente que estão ali no seu organismo. E a gente tem umas microbiotas que não são tão benéficas assim, além de várias outras coisas. Então, o que é a microbiota? É uma população que está ali ajudando na digestão, na absorção, mantendo o equilíbrio do seu intestino ou não. Por exemplo, o que é uma disbiose intestinal? Uma disbiose intestinal é quando eu tenho mais micro-organismos ruins do que bons, né? O que é, por exemplo, a gente tem uma sinfo, né? O sinfo é um tipo de doença que a gente trata com modulação intestinal. O que é a sinfo? A sinfo é quando a gente tem uma população de fungos que estão em maior quantidade e não deveriam ter. Então, a gente... E ainda tem uma outra coisa. Existe microbiota intestinal e vaginal. Que a gente esquece que tem, mas tem a microbiota vaginal. Cadê a galera das cândidas? Né? É verdade. Cândida, né? Então, assim, a cândida, ela tá lá né? E isso também pode interferir. Às vezes a gente tem problemas de saúde que estão relacionados. Às vezes a mulher tem uma candidíase, ela tem ali todos aqueles problemas que estão envolvidos até com a microbiota intestinal, desequilíbrios de uma... Então, o que é a microbiota? São micro-organismos que estão ali no seu intestino e que deverão estar de forma harmônica. E o que é permeabilidade dentro do intestino? Permeabilidade é isso que eu falei aqui, ó. Pensa que seu intestino e células têm que estar assim, ó, grudadinhas. Vamos pegar aqui, grudadas, uma da outra. Por quê? Quando essas células estão grudadas, o seu intestino vai fazer o quê? Vai fazer com que só entre para dentro do corpo o que ele escolhe. A permeabilidade é isso aqui, ó. Abre um buraco. Se tem um buraco, vai entrar o quê? Tudo. Não vai entrar só o que o seu intestino quer. Né? Que é a famosa barreira imunológica que a gente faz. E existem o quê? O que a gente faz dentro do consultório? Já que dá para voltar a fechar? Dá para voltar a fechar. A gente tem suplementação para isso, a gente tem alimentação para isso, a gente tem como corrigir microbiota. Mas permeabilidade é isso, é buraco no seu intestino. Pensa assim. Intestino versus pele. Tem a ver ou não? Tudo a ver. Tudo a ver. Quer ter pele bonita? Tem intestino saudável. E quem já passou por isso sabe disso, né? Por quê? Qual é o maior órgão do nosso corpo? Pele. O que a pele faz? Barreira imunológica. O que o intestino faz? Barreira imunológica. Então, quando a gente tem um intestino inflamado, né? Melasma. Como a gente trata melasma? Você trata melasma só de fora para dentro? Tá tratando errado. Melasma a gente corrige através de microbiota intestinal. Acne, através de microbiota intestinal. Então, a pele nada mais é do que um reflexo de como que anda a sua saúde intestinal. Doutor Renato, intestino na alta performance, os atletas têm uma melhora intestinal ou uma piora? Como que funciona? Então, na alta performance depende muito, né? O exercício de mediano, moderado a elevado, mas sem intensidade tão alta assim, melhora muito nosso perfil de bactérias intestinais. Então, a gente tem alguns estudos já de alguma data assim, de 10 anos para cá, que percebe que a microbiota da pessoa ativa, né, atleticamente ativa, tem um perfil de bactérias muito melhor que uma pessoa sedentária, tá? E percebeu-se que algumas dessas bactérias, uma famosa Akkermansia mucinifera, que tem muito presente em atletas de endurance, principalmente, ciclistas, nadadores, corredores, essa bactéria específica muito presente nesses atletas promove também o emagrecimento, uma redução de gordura corporal, tá? Então, até se a gente colocar esse tipo de bactérias numa pessoa até sedentária, claro que ela tem que começar a se praticar um esporte para que essas bactérias também aumentem no seu corpo. A gente consegue promover
uma redução de gordura até pessoas que sejam sedentárias, tá? Então, o perfil de bactérias do atleta é muito melhor que de uma pessoa sedentária. Porém, em atletas de alta exigência física, que são um ultramaratonista, um triatleta, isso pode mudar um pouco. Por quê? Porque exercício muito extenuante acaba inflamando o intestino. Então, esse atleta muitas vezes perde sua permeabilidade intestinal, conforme ela falou aqui, tá? Então, atletas de alta performance realmente, que treinam 4, 5, 6 horas por dia, isso acaba inflamando um pouquinho o intestino desses atletas. Então, esse tipo de população, né, atletas de alta performance, realmente precisa de uma atenção muito especial para o seu intestino, porque se a gente tiver uma permeabilidade intestinal, uma inflamação intestinal, essa performance vai cair muito. Então, é necessário que a gente faça ali uma modulação intestinal com esses pacientes também, que são atletas de alta performance. Entendi. E você pode me explicar um pouquinho sobre o magnésio? É bom ou não? O magnésio é bom para várias reações bioquímicas do nosso organismo. No intestino também ele tem seu papel, tá? Inclusive, quando existe um rompimento das tag junctions, que são as células intestinais ali, ela se rompe um pouquinho, causando a permeabilidade intestinal, ela tem uma função também de reparo desse epitélio intestinal, tá? Então, realmente, o magnésio, assim como outros vários micronutrientes, são importantíssimos para a recuperação do tecido intestinal. A gente pode citar também vitaminas do complexo B, a própria vitamina C, que faz a cicatrização desse tecido intestinal, o uso de glutamina, que é um aminoácido muito importante nessa reparação do tecido intestinal, assim como vitamina D para as células de Panê no intestino são importantíssimas também. O próprio ômega 3 é fundamental. Então, o magnésio também tem sua função no intestino, mas não só ele, vários outros micronutrientes também têm sua função, tá? E alguns aminoácidos também, como a glicina e a glutamina, como eu falei. E o que o Renato colocou aqui sobre o complexo B, que é assim, um complexo fantástico para a saúde intestinal. Claro que é um bom complexo B, né? Normalmente, como que eu faço, e provavelmente o Renato faz, manipulado. Porque a gente prescreve as dosagens certinhas. Exato. Mas as pessoas têm tanto medo de complexo B e assim, é fundamental para um monte de coisas. Inclusive para a saúde intestinal. Eu sempre faço esses micronutrientes, complexo B, zinco, magnésio manipulado, porque a gente consegue botar uma dose adequada para cada paciente, tá? Porque o que a gente compra em lojas de suplemento, farmácias, são muito subdosados, né? Tem uma quantidade ínfima ali que não vai ajudar a pessoa em nada. E fora que quando a gente fala de saúde intestinal, a gente precisa ficar atento a corante, qual é o meio que a indústria usou ali. Então, é tudo isso. O tipo, né? Que a gente sabe que as vitaminas, especialmente os minerais, a gente tem, né? Pegar aqui o magnésio, né? Magnésio citrato, dimalato, treonato. Então, assim, isso tudo faz toda a diferença quando a gente está falando de suplementação. Com toda certeza. Eu vou fazer algumas perguntas que foram até as pessoas... a gente não abriu caixinha, mas eu pedi para algumas pessoas de casa perguntarem, porque são a dúvida delas, tá? Algumas coisas vocês já falaram, então podem passar também, tá? Se o nosso intestino está doente, o resto do corpo também está? Com certeza. Né? Duas coisas que a gente falou muito aqui, né? A primeira coisa, absorção de nutrientes, né? Eu, como nutricionista, eu vou sempre bater nessa tecla, porque o mais bonito da minha profissão, apesar das pessoas qualificarem a gente como emagrecedores, não somos nutricionistas, nutrir o corpo. Se você tem um intestino ruim, mesmo que você coma super bem, você não está absorvendo. Então, assim, e aí você precisa de nutrientes para o seu cérebro, para o seu músculo, para tudo. Então, assim, se o seu intestino está inflamado, você não está absorvendo. E segundo, aí eu vou puxar agora para mim, né? Sobre a permeabilidade intestinal. Se você tem um intestino que não está fazendo defesa no seu corpo, você tem alta probabilidade de desenvolver doenças autoimunes, que a gente sabe que tem correntes de estudos que correlacionam doenças autoimunes com permeabilidade intestinal. E o que a gente vê? Cada vez mais aparecimento de doenças autoimunes, e lá no consultório o que eu vejo? Paciente com doença intestino inflamado. A gente cruza esses dados. Então, resumo, tudo que a gente come influencia diretamente na nossa vida e na nossa saúde. Sem dúvida. Sobre essa questão de um intestino doente vai deixar a pessoa doente, sem dúvida. Porque a gente tem muita correlação de intestino inflamado, qualquer síndrome intestinal, com aumento de... Até depressão, né, Renato? Depressão, colesterol elevado, diabetes tipo 2, aumento de ácido úrico, tá? Doenças cardiovasculares também. Sem contar a questão de depressão, ansiedade. Eu também trabalhei algum tempo na PAI, né? Então a gente via lá... Tem estudos relacionando com a gestante com intestino inflamado,
causar autismo em crianças. E realmente a gente via muito isso, não só em artigo Jura? científico, mas eu lidando Sabia. dia a dia com as crianças, eu perguntava para as mães, como que é seu intestino? E elas, eu acho que sim, 95% falavam, sempre foi ruim na gravidez, sempre foi intestino inflamado. Então a gente vê na prática também essa correlação de inflamação intestinal na gestante com algum possível problema na criança futuramente, tá? Então a gente tem que cuidar do intestino sim, por vários fatores. Não é à toa, né, que ele é chamado segundo cérebro. Eu ia falar sobre isso. Que o intestino é o segundo cérebro do corpo, né? É dali que sai tudo. Os problemas de saúde, onde a gente filtra. E para a gente ter uma noção, né, o nosso sistema nervoso central, ele se liga a todos os órgãos, né? O único órgão que faz canal com o nosso sistema nervoso central é o intestino. Exatamente, é um É canal um comando de mão dupla. de mão dupla. Único. Único. É um nervo vago, né, que faz ligação intestino-cérebro, e é o que eu falei anteriormente. Se você está com a cabeça assim estressada, ansiosa, nervosa, isso vai afetar o intestino e o oposto também acontece. O intestino inflamado também acontece nas questões emocionais. Se eu ficar muito nervosa, eu vou pro banheiro na hora. É o grande desafio da síndrome do intestino irritável, que a gente sempre tem que trabalhar, especialmente a síndrome do intestino irritável, as correlações das emoções, porque é a junção da alimentação, mas é a junção da emoção. Né? A síndrome do intestino irritável, ela tem muito isso. Né? O paciente ficou nervoso, o paciente teve um problema, ele vai ter uma crise intestinal ali, por causa que esse canal é muito sensível para ele. Então a gente pode dizer que a ansiedade também começa no intestino? Ansiedade pode começar no intestino. Pode começar no ou Tem relação, uma relação muito próxima. Eu acho que próximo. seria uma palavra melhor. Entendi. Ou o contrário, né? Se a pessoa tiver com o intestino saudável e ficar ansiosa e estressada, isso vai também refletir no intestino. Açúcar inflama? Inflama. Já que eu vou falar que inflama. Na verdade, o que acontece? O açúcar, né, que não é um alimento, e às vezes a gente fala, é uma caloria vazia, né? Então, assim, ele vai ter várias reações aí intestinais, fermentação a nível de intestino, e aí essa fermentação, ela é uma fermentação que não é benéfica, que vai ajudar a proliferar bactérias patogênicas e desequilibrar essa microbiota. Claro que eu não tô falando daquele açuquinha que você vai ali no aniversário ou lá comer, a gente não tá falando isso, a gente tá falando de uma alimentação rica em açúcar, e não só rica em açúcar, né? Em tudo aquilo que vira açúcar. Porque hoje em dia, o que a gente recebe no consultório, o Renato está aqui também para dizer isso, é um padrão de alimentação muito pobre. Fibra, né? Não tem fibra. Aí você vai ver a grande fonte de alimentação das pessoas são carboidratos simples. E aonde está recaindo isso tudo? Intestino. Né? Então, quando você tem uma alimentação que a grande base dela, né, é alimentos ultraprocessados ou alimentos que vão aí trazer esse nível de glicose maior para o seu intestino, a gente vai ter um desequilíbrio da flora intestinal. E aí começa a nascer. Se tem um desequilíbrio da flora intestinal, a gente vai nascer com N coisas, até mesmo chegar na permeabilidade intestinal. Depois que eu comecei a tratar com a doutora Jaqueline, ela me passou alguns probióticos e me pediu para tomar muita água. Eu era muito ressecada, quase não ia ao banheiro, coisa de ficar 7 dias sem ir ao banheiro. Então, intestino preso é doença. Sim, e as pessoas acabam vulgarizando. Eu tenho intestino preso desde sempre. Cara, mas não é normal. Não é normal, porque o intestino ele precisa estar funcionando. Ritmo intestinal e como as suas fezes são, né? Eu lá no consultório eu tenho escala do cocô. Até tinha te falado isso. Tem a escala do cocô. E eu pergunto, mostro pro paciente, olha, como que tá seu cocô? Né? Não tem nenhum problema de perguntar sobre o cocô, porque a gente precisa visualizar isso, né? Então, assim, se eu tenho um intestino mais em bolinha, né? Aí tá faltando ali, talvez ver água, fibra, se eu já tenho um intestino mais diarreico, talvez uma permeabilidade intestinal, uma sensibilidade. Então, pelo cocô, você vai vendo várias coisas ali. Os sinais já estão ali e você acha que é normal. Vai levando aquilo que depois pode desencadear uma doença autoimune, como vocês falaram. Sim. Ou uma gestante com uma criança com
deficiência cognitiva, né? Foi o que ela falou, as pessoas normalizam muito isso. Meu intestino é lento, meu intestino é preso, mas não pode ser lento. Se tem alguma coisa errada. Se é preso, tem alguma coisa errada. Tem que ver o que falta aí. De repente falta só água, de repente falta só fibra. Mas pode ser que seja necessário algo mais, uma modulação intestinal. Porque quanto mais tempo as fezes ficam no intestino, a tendência disso inflamar o intestino é muito maior. Então, se a pessoa vai pouco ao banheiro, então aquelas fezes ficam presas ali por muito tempo no intestino grosso. Isso aqui pode causar uma inflamação maior no seu intestino também, tá? Então, ela tem que regular isso. Então, hoje, se eu procurar o Dr. Renato com um problema intestinal, em quanto tempo o meu intestino melhora? Olha, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Claro que no início, se a pessoa tem um padrão alimentar muito errado, muito ruim, em pouco tempo a gente consertando isso, a pessoa tomando mais água, comendo mais fibras, mais frutas, vegetais, em pouco tempo já melhora bastante. Porém, se a pessoa tem uma disbiose ou se a pessoa tem uma SIBO, né, porque é um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, tem que ver quais são as causas dessa SIBO também, que às vezes alguns medicamentos podem causar isso, né? Aquela pessoa que às vezes come uma coisa, fica inchada, aquela formação de gases, então isso pode ser um crescimento inadequado de bactérias no intestino delgado, tá? Então a gente tem que ver a causa disso. Pessoas que tomam omeprazol há muito tempo, né, pantoprazol, então isso pode causar um aumento nessas bactérias. Até antidepressivos podem causar isso também, tá? Uma alimentação inadequada pode causar isso, então a gente tem que tratar a causa e isso leva um pouquinho mais de tempo, né? Você sabe que a SIBO, né, nas experiências que a gente tem, leva mais tempo. Então, assim, mas nas primeiras 2, 3 semanas, um mês, o intestino já muda bastante. Mas para ficar certinho ali, aí é coisa de meses, tá? Talvez em 5, 6 meses ou até um ano para normalizar bastante essa questão. E o paciente tem que ser aquele paciente correto, né? Que não erre muito, que consiga fazer bem a dieta. E às vezes, né, vale colocar que o problema não tá só no intestino, né? Às vezes o paciente chega pra gente com uma constipação, chega com formação de gases, ou chega até mesmo com um intestino mais diarreico, e aí a gente vai ver o problema tá onde? Tá no estômago. Isso aí. Porque o tubo digestivo, ele funciona um juntinho com o outro. Às vezes você tem uma gastrite que tá jogando lá no intestino. Às vezes você tem baixa de enzima digestiva, que é muito comum. O paciente não está fazendo a digestão corretamente. Aí quem está ficando sobrecarregado é o intestino. Então, às vezes a gente tem ali um fluxo intestinal que não está adequado. Às vezes a gente tem um problema, uma disbiose, uma SIBO que está lá no intestino, mas a gente ainda tem um estômago para tratar. Então, como o Renato falou, se é algo simples, é mais rápido, né? Mas se é uma coisa que você tem um problema desde um tubo digestivo, você precisa tratar tudo. O que eu acho que a gente pode colocar é nos primeiros 15 dias o paciente já vai ter uma melhoria, entendeu? Agora, quanto tempo que a gente vai levar para recuperar esse intestino depende do que ele traz pra gente. Demora. E depende da adesão também do paciente, né? Porque tem aquele paciente que faz muito bem a dieta de segunda a sexta, aí sábado e domingo volta todo que padrão errado, né? Aí se intoxica de novo. Muito açúcar, consumo de álcool, né? Muito processado. Isso aí já atrapalha a evolução daquele tratamento, né? Eu a gente rompe aquilo ali. Essa pergunta para fazer. Não tá nem aqui, mas é uma pergunta minha. Sobre o álcool. O que ele influencia no sistema intestinal? O álcool é um grande inflamador, digamos assim, tem muito poder inflamatório no nosso intestino, tá? Então, assim, depende muito da dose também e da frequência, né? Quanto mais água, tem pessoas que bebem, quarta-feira tem um jogo, vou beber. Aquela cervejinha, né? Sexta ali, tá um calorzinho, vou beber. Então, a pessoa tá constantemente com o intestino inflamado. Quem toma álcool, assim, nessa frequência, vai estar constantemente com o intestino inflamado. Pode ter um intestino permeável, né? Que a gente rompe ali a barreira intestinal, rompe as tag junctions. Então, é um intestino que fica inflamado e passa todo tipo de toxina pro seu sistema circulante, tá? Então, realmente o álcool é um agente inflamatório muito grande pro intestino. Tá. Eu vou fazer outras perguntas que me pediram para perguntar. Por que fico sempre inchada? Eu era uma pessoa assim. Então, muitas vezes foi o que eu falei agora há pouco. Um inchaço, normalmente, às vezes pode ser um intestino grosso, mas muitas vezes é um intestino delgado. É um supercrescimento bacteriano no intestino delgado causado por algumas coisas, tá? Às vezes a pessoa, como eu falei, de medicamento, às vezes o uso de antibióticos também, se a pessoa depois do uso de antibióticos não fez uma reposição ali de probióticos, pode causar isso. Pode ser uma disbiose intestinal, então se a pessoa tem mais bactérias ruins do que boas, essa fermentação está sendo errada. Muitas vezes também a pessoa pode ter algum nível de intolerância à lactose e não sabe disso ainda, então consome ali laticínios, leite, e aquela lactose não está sendo digerida por você. Então as bactérias vão fazer essa digestão e vão promover
uma formação de gases no seu intestino. Então, tem vários fatores, tá? Mas normalmente é isso. Um acibo, uma desbiose intestinal e alguma intolerância que a pessoa talvez não saiba ainda. Ou, às vezes, tudo misturado. Também tem isso. Às vezes você está consumindo muito alimento que é fermentativo. Ponto, acabou. Né? Açúcar fermenta, gente. Às vezes você está comendo excesso de fermenta, está tendo excesso, às vezes é a sua rotina alimentar, às vezes é algum problema intestinal, às vezes é algum problema a nível gástrico. Então, assim, tem que investigar, não tem uma única... Pá, é isso. E às vezes alimentos saudáveis, tipo assim, o feijão pode causar estufamento, o brócolis, o repolho, as brásicas, repolho, brócolis, couve-flor, Que são fantásticas. Também são ótimas, mas podem causar. Então, Eu já ouvi falar que o feijão não é legal pra gente comer, que provoca inchaço e tal. Alfa-galactase. Então, depende da pessoa também. Tem modos de fazer que melhoram um pouco isso, deixar de molho, trocar água, né? Eu já vi E isso. tem enzimas digestivas também para Sim. quem tem... Porque, assim, a fermentação pode ser... Você pode ter dificuldade de digestão de vegetais. Você pode ter dificuldade de digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Você pode ter dificuldade de digestão de proteína. Então, quando a gente fala de enzimas digestivas, primeiro ponto, qual é a sua dificuldade de digestão? É em vegetais? É em proteínas? Ou são mais específicas a níveis de carboidrato? Olha só, olha o trabalho que a gente tem. Exatamente, tem que investigar o que é. É muito A gente complexo. é quase detetive. E muitas vezes a gente pode adicionar alguns alimentos que vão ajudar na digestão, né? Então a gente tem frutas como o abacaxi, que tem a bromelina, que é uma ótima enzima digestiva. O mamão tem a papaina, que também é uma ótima enzima digestiva. O próprio limão também vai ajudar nessa digestão. Então a gente pode introduzir algumas coisas ali na alimentação que vão ajudar também nessa redução de inchaço, estufamento. Mamão eu já sabia, mas abacaxi não. Abacaxi é excelente. Abacaxi. É? Abacaxi são as frutas que a gente chama de enzimática, né? Mamão, abacaxi. Ué, o pessoal não tem a prática de usar abacaxi em churrasco? Pra quê? Verdade. Até pra É sabedoria Até popular. pra maciar a carne, né? Kiwi também é outra fruta enzimática. Até que é uma delícia, né? Com a carne e o abacaxi. Isso. A enzima bromelina no abacaxi. Então, se a pessoa fica estufada, inchada depois de consumir carne, então, come um abacaxizinho, um suquinho de abacaxi que vai ajudar bastante nisso. E já temos outras frutas que prendem, né? Acho que a goiaba, né? Então, ó, a goiaba é bem controverso, tá? É muito controverso o negócio da goiaba, que as pessoas falam assim, goiaba prende. Mas, na verdade, a goiaba é uma excelente fruta para o intestino. Por que prende? Olha só, pessoal que começa a fazer dieta. A grande maior parte das pessoas começou a fazer dieta, o que acontece com o intestino? Prende. E por que prende? Nossa, tô comendo coisa ruim pro intestino? Não. Você aumentou o nível de fibra. Só que se você aumenta o nível de fibra, você tem que aumentar o nível de quê, Renata? Água, né? As pessoas não fazem isso. Água. E aí as pessoas não fazem isso. E aí prende. Por quê? Porque a fibra vai lá e suga a água. E aí as pessoas, mas eu tô tomando muita água. Aí a gente vai fazer o cálculo, o que tá? Tá tomando muita, Não, né? tá muita água, 1,5 não. Você tem que falar 2,5 pra cima, né? 2,5. E às vezes pela correlação de fibra, você aumentou tanta fibra que você tem que tomar mais. Então, ou Exatamente. você tem que diminuir um pouquinho aquela ingestão ali de fibra, né? Que vai aí ter o desequilíbrio na saciedade, enfim. Ou você tem que aumentar a água, né? Então, a goiaba é uma fruta riquíssima em fibra. Só que o problema é que a grande maior parte das pessoas tem isso que é correlacionado com a quantidade de água. O mamão, ele é bom por quê? Porque ele tem a papaina, né? E ele é uma fruta riquíssima em água. Eu amo Isso. mamão. Então, você juntou duas coisas ali que vão facilitar o seu intestino. Assim como o abacaxi, né? Então, assim, é uma fruta que tem a bromelina e tem muita água. Então, quando você pega essas frutas que tem muita água e tem enzimas digestivas, vão facilitar mais, né? Mas, assim, muitas vezes não é nem coitada da fruta, que é a constipante. A gente tem, sim, frutas com mais nível de fibra e que talvez ajude mais se a gente for pegar, né? Vamos pegar uma ameixa, por exemplo, que também é rica em água e também ela é rica em determinadas fibras que vão te ajudar ali com o funcionamento intestinal. Eu vou falar um assunto polêmico, mas vou pedir para vocês não entrarem muito nele, porque ele é uma pauta de outros programas futuros. Certo. Sobre o glúten. O glúten no intestino. Eu queria que vocês dessem uma palhinha bem rápida, mas bem rápida, beleza. tá, gente? Ó, o que acontece com o glúten? De novo, assim como a gente acabou de colocar aqui, que a caseína, a proteína do leite, ela é pesada, o glúten também, ele é uma proteína
pesada. O que é uma proteína pesada? Ele é de mais difícil digestão para o nosso corpo. Então, pensa bem, você tem um intestino inflamado, você tem um intestino que não está funcionando bem e você coloca um negócio pesado, é a mesma coisa no seu trabalho. Pensa que no seu trabalho tem 5 pessoas aí trabalhando, faltou 4. Você vai fazer o serviço das 5. Como é que você vai ficar? É a mesma correlação. Então, por o glúten ser uma proteína mais pesada, e a gente explicando bem geral, assim, porque depois a gente vai explicar melhor, vai sobrecarregar algo que já está sobrecarregado. E claro que, se a gente pegar alguns assuntos muito próximos, como, por exemplo, eu trabalho com muito paciente com dor, artrite, artrose, a gente sabe que a gente tem certas sensibilidades, né? Existem pessoas que têm sensibilidade à zoulina, por exemplo, que é uma proteína ativada pelo glúten a nível intestinal. Então, se você é sensível, presta atenção, se você é sensível, não é todo mundo, a esse mecanismo, você quando come glúten vai fazer uma resposta inflamatória intestinal que vai aumentar o seu nível de dor. Exatamente. Então, assim, a pessoa que está com o intestino inflamado já, o glúten não vai ser muito adequado, vai ser dificuldade de digestão dele. E muitas vezes não é só o glúten. O trigo também pode ser uma substância, um alimento muito contaminado. Então, gente, nossa legislação no Brasil permite que em 50 gramas de trigo tenha 75 fragmentos de substâncias estranhas. Esses fragmentos são o quê? Pelo de rato, pedaços de inseto. Então, muitas vezes, esses fragmentos que são, pela legislação, aceitos no Brasil, podem causar muito mal também às pessoas, tá? Então, a gente ouve muitos relatos assim, nossa, eu fui para Itália, França, fiquei lá 15 dias comendo pizza, baguete, massa, não senti nada. Eu fico no Brasil aqui, como um macarrão, um pão, me faz um mal terrível. Por quê? Porque provavelmente nosso trigo aqui é muito contaminado. E essa contaminação vai inflamar o nosso corpo. E aí faz resposta, né, de sensibilidade. Estando enérgica, exatamente. Né? Então, assim... já é nível de alergia. Isso aí. Só que como é baixo grau, não é uma coisa que você tenha alto grau, nossa, tive uma alergia que, nossa, apareceu na minha pele, ela é de baixo grau, você vai sentindo desconfortos gastrointestinais. E aí, só indo no nutricionista pra gente saber se eu sou, por exemplo, intolerante ao glúten. Porque se essas partículas aí, pelo de rato, fragmento de inseto, te fazem uma reação alérgica, vai ser justamente o que ela falou, não vai ser aguda, que assim, nossa, fica todo empolado, você sabe que é aquilo. Não, vai ser uma reação crônica de baixo grau, vai ser aquela constante ali, baixinho, que vai te inflamar o corpo. Que você se sente mal, que você fica inchada, que às vezes prende o seu intestino, mas você não sabe o que é. A pessoa sente uma fadiga crônica, um cansaço crônico por conta disso, muitas vezes, né? Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque é uma coisa que eu sinto muito. Quando eu tô na tensão pré-menstrual, eu sinto que o meu intestino, ele fica mais devagar. Não, na verdade, ele fica mais acelerado. Mais acelerado. Tem alguma relação da TPM com o intestino? Total. Primeiro que quando a gente, né, nós mulheres estamos entrando no período pré-menstrual, a gente tem uma ação hormonal que solta o nosso intestino. Então, o que a gente vai verificar próximo de menstruar é essa ação, justamente porque tá todo o sistema hormonal trabalhando para expelir aquele líquido. Então, o seu corpo tem uma ação hormonal. Então, é normal, super normal, a mulher na TPM ou nos primeiros dias, né, esse fluxo intestinal soltar ou até mesmo ter um intestino mais diarreico, mas isso é uma função hormonal. Agora, também tem relação, né, com a TPM, se você é aquela pessoa que fica mais nervosa, mais aguda, tudo isso, porque se você tem um intestino inflamado, gente, especialmente constipação intestinal, né? Qual é o termo que a gente tem na sociedade? Ela está enfesada. O que significa estar enfesada? Cheia de fezes. Tá cheio de fezes não é bom, né, gente? Não. Aí você imagina uma mulher entrando na TPM, cheia de fezes. Ninguém merece. Vai ser muito enfesada. É o caos puro, total. E em consultório eu percebo muito algumas mulheres falando isso, né? Meu intestino é preso o mês todo, mas na TPM, na época do ciclo menstrual, ele normaliza. Porque, né, normalmente existe, não que normalize, porque normalmente a pessoa normal tem uma diarreia associada a isso, e para as pessoas que são mais com o intestino preso, vão meio que normalizar nessa época, né? Então muda realmente bastante, sim, o trânsito intestinal nessa fase do ciclo, né? E agora, no final, a gente vai fazer aquelas perguntinhas de bate e volta que vocês gostaram sobre o intestino. Doutor Renato, 3 sinais de intestino inflamado. 3 sinais de intestino inflamado? Quando a pessoa come alguma coisa e sente assim que a digestão não foi boa, então é sinal que o intestino está inflamado, precisando de algum tratamento. Uma formação de gases, né? Claro, a formação de gases é até normal, tá? Mas se aquela formação de gases
for muito acima do normal, é um sinal de intestino inflamado também. E muitas dores abdominais, tá? Então, se a pessoa tem dor abdominal, se ela apresenta diarreia ou constipação intestinal, também é sinal de intestino inflamado, tá? Então, todos os sinais assim, que a gente sente, tanto de estufamento, gases, diarreia, constipação, dor intestinal, são sinais de intestino inflamado. E muitas vezes isso também se reflete na pele, por exemplo, tá? Às vezes no cansaço crônico também, faz que a pessoa consegue dormir bem, consegue descansar bem, mas está sempre cansada. Pode ser um sinal de intestino inflamado também, tá? Doutora Jaque, 3 alimentos que pioram o intestino. Glúten. Eu tenho. Leite e carne vermelha. 3 alimentos que ajudam, doutor Renato. Alimentos que ajudam. Então, as fontes de fibra são muito boas, tá? Só que muitas vezes, o que acontece? As pessoas pensam que fibra é somente aquele farelo seco, seja aveia, seja pecino, seja linhaça. Claro, comparativamente, se a gente analisar de uma forma centesimal, esses alimentos vão ter mais fibras do que um alface, por exemplo, do que um brócolis, por exemplo. Por quê? Porque um alface, a gente tem 94% do alface é água, 83% do brócolis é água. Aí a pessoa pensa, nossa, brócolis quase não tem fibra, nem alface quase não tem fibra. Claro, porque de 100 gramas a gente tem 95 de água. Então o restante que sobra pode ser fibra, mas aí você compara com aveia, é muito pouco. Então o que eu acho? Que a pessoa pode sim usar um psyllium, uma aveia assim, super interessante, mas que ela coma vegetais, que ela coma folhas, que ela coma verduras também. Então assim, frutas, verduras, legumes, acho excelente. Claro, a aveia tem seu valor também e o psyllium também é ótimo para certas pessoas, tá? Mas as pessoas não podem pensar somente em fibras secas, e sim no alimento na forma integral ali, na folha integral ali, na fruta e no vegetal cru, tá? Tá bom. Doutora, probióticos, quando usar? Olha, quando a gente avaliar a necessidade. Por quê? Os probióticos são ótimos, mas a gente precisa sempre avaliar cepas, né? Então, a gente sabe que hoje a gente tem lactobacillus, bifidobactéria e streptococcus. A gente precisa correlacionar isso. Todo mundo que tem problema intestinal vai precisar usar probiótico? Não. Os probióticos só têm função intestinal? Não. Às vezes a gente vai inocular probiótico para emagrecimento. Às vezes para pele, às vezes para várias outras ações. Então, assim, e uma coisa fantástica, o probiótico não é a estrela da modulação intestinal, tá? São outras as estrelas. Pessoal, perfeito. Amei esse programa. A gente vai falar de uma coisa que meio que dá continuidade no próximo episódio, né? A gente vai falar sobre o leite, sobre os mitos e verdades. Então, se vocês quiserem saber como vai ser o próximo episódio, vocês têm que assistir esse para vocês entenderem o próximo, tá? E se você vive cansado, inchado ou ansioso, comece olhando para o intestino, porque ele nunca mente. Vocês querem dar algum recado para quem está em casa sobre o intestino? Olha, o maior recado que eu posso deixar como nutricionista é: se você sente algum desconforto, procure ajuda. Não é normal. É o que eu falo lá com os meus pacientes, né? Eu lido com muita dor. Dor não é normal. Então, intestino preso não é normal. Intestino solto não é normal. Tem tratamento. Os tratamentos são mais básicos do que você possa imaginar. E assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, os meus pacientes sabem que eu uso muito, que se chama: é melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença. Pega essa frase para você. O recado que eu dou é o seguinte: cuide do intestino, porque muitas doenças são geradas a partir do intestino. Então, doenças cardiovasculares, então a pessoa pode ter um AVC, um infarto, por causa do intestino. A pessoa pode ter uma estetose hepática, porque o intestino está desregulado. Então, a pessoa pode ter crise de gota, ácido úrico elevado, por causa do intestino. Então, se a pessoa cuidar do intestino, ela já vai evitar várias doenças que podem acontecer. E até pessoas que, às vezes, desenvolveram diabetes, não sabe por quê, a pessoa está com ácido úrico muito elevado, não sabe por quê. Provavelmente, se ela cuidar do intestino, ela vai cessar todos esses problemas depois, tá? Então, cuide do intestino, que é fundamental para a saúde no geral. Então, se esse conteúdo te ajudou, marca o sininho, compartilhe com os amigos, segue a gente no TikTok ou nas redes sociais do Dr. Renato Silpe, doutora Jaqueline Teidin, na minha e da Manipulab. E para finalizar, eu queria agradecer esses patrocinadores incríveis que estão com a gente. A gente tem a Deluca, que é uma marca fitness que veio para facilitar a sua vida, com aquelas calças que não enrolam, sabe? Calças que não ficam transparentes e que vai estar de coleção nova no próximo mês.
tá? A gente também tem o Rei do Filé, desde 1985 na cidade, com o primeiro delivery. A gente tem ele na Vila Amélia e também aos domingos na feira de Olaria. E a Manipulab, que está há 21 anos na cidade, fazendo todas essas modulações de probióticos pra gente, com medicamentos que ajudam na constipação intestinal, como o Cubo. Mas para saber o que é o Cubo, você tem que consultar o nutricionista para ele saber se você está precisando disso. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de hoje e tchau, tchau!